Voltamos ao vivo, então, com a nossa primeira palestra do nosso terceiro dia do Congresso Florestas Online. Mais uma vez, agradecendo aos nossos patrocinadores, a Arbogen, a MerexX, a Dinagro, a Komatsu Forest e a Envio. Muito obrigado por vocês estarem proporcionando que todos nós estejamos aqui hoje fazendo ao vivo mais esse grande evento, Florestas Online. Desde 2016, estamos na nossa oitava edição. Obrigado a todos pela oportunidade de eu estar aqui também conversando com vocês. E aqui o bom dia também da Lide Fátima Nogueira da Silva, ótimo dia. A Miriam Veiga, minha amiga Miriam Veiga, bom dia, Paulo. Está lá em Andradina, São Paulo, trabalhando na Eldorado, Brasil. Obrigado, Miriam. Mas não vamos perder mais tempo, não. Bom dia para a nossa primeira palestrante. Bom dia, Elisa. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Você está em que cidade Bom, hoje? hoje eu estou em Curitiba, né? Embrapa Florestas é em Colombo, perto de Curitiba, e eu moro em Curitiba. E você está, então, em casa hoje mais tranquilo, né? Sim, para garantir a internet. Sempre assim, né? Então, Elisa, eu não quero perder mais tempo, não, porque eu estou louco para saber um pouco mais sobre análise de sementes florestais. É um tema muito importante que a gente, como eu acabei de falar agora, a gente acaba esquecendo, né? Falando, a gente fala pouco, fala clone, 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 e acaba esquecendo as sementes. Então, agora o tempo é seu, a palestra é sua, é com você. Obrigada, Paulo. E antes de mais nada, quero te agradecer muito pelo convite de estar aqui participando do Florestas Online 2023. Valeu! Então, pessoal, o tema dessa apresentação, como o Paulo já comentou, é sobre análise de sementes florestais. Então, por que realizar a análise de sementes, seja florestais ou não? As finalidades, né, de se fazer análise de sementes, primeiramente foi por uma necessidade de uma regularização do comércio. No início do século passado, havia muita fraude no comércio de sementes. Então, se sentiu a necessidade de se conhecer o material que estava sendo vendido, os lotes de sementes que estavam sendo vendidos, para se saber se eram de qualidade, se era realmente do material que estava sendo anunciado que era. Então, começou-se a análise de sementes e com esses estudos foram se definindo padrões de qualidade dos lotes de sementes de várias espécies para fins de comercialização. E, consequentemente, todas as informações geradas, todo esse conhecimento da qualidade dos lotes, serviu como base para orientar a legislação na elaboração de padrões mínimos para comercialização e outras questões. E uma grande finalidade também de se realizar a análise de sementes é a garantia de sementes de qualidade no mercado. Então, com os padrões mínimos existentes, um lote de sementes não pode estar abaixo daquele padrão mínimo para ser comercializado. Então, na análise de sementes, o que é analisado? Existem vários aspectos dentro do que é conhecido como qualidade de sementes. Então, nós temos a qualidade física, que diz respeito à separação do que é realmente semente, que a gente chama de semente pura, de material inerte. Nessa primeira foto aqui, a gente tem um teste de pureza em sementes de Pinus caribeia, variedade hondurensis. Então, aqui a gente tem sementes puras, sementes misturadas com material inerte, e após o teste de pureza, nós temos a fração pura e o material inerte que é separado. Lembrando que esse material inerte pode ser pedacinhos de caule, de cone, no caso de sementes de pinos, e isso tudo, pessoal, é fonte de patógenos que podem atacar a própria semente. E uma outra um outro exemplo de teste de pureza, de qualidade física, é na própria semente de eucalipto.
apesar de a maioria, né, do material plantado de eucalipto no Brasil ser clone, existem algumas espécies que são propagadas por semente, como eucalipto cloesiana. Nesse caso, a gente não consegue ainda separar o que é semente do que é material inerte. E esse material inerte, no caso de eucalipto, vem em muita quantidade junto com a semente. Então, isso é o que está ilustrado aqui nessa foto com as sementes de eucalipto cloesiana. Um outro aspecto que é analisado na análise de sementes é a qualidade fisiológica das sementes, que é o seu poder germinativo e o seu vigor. A qualidade fisiológica é a mais conhecida. O resultado é aquele, porcentagem de germinação. Então, é isso que é avaliado. Então, aqui nesse slide, vocês podem ver, olha, um teste de germinação de sementes de jatobá, que é uma espécie nativa, teste de germinação de sementes de pupunha, também nativa, e também o teste de germinação de sementes de eucalipto. Um outro aspecto também da análise de sementes diz respeito à qualidade genética. Isso, pessoal, é o seguinte, é você provar que aquele material que está sendo comercializado é aquele mesmo, é não comprar gato por lebre. Então, essa qualidade genética, ela pode ser determinada a partir de características morfológicas e também moleculares. Aqui nesse slide eu trago para vocês um exemplo do Caia grandifoliola e Caia ivorensis, que é um mogno africano. Então, teve um caso recente, né, no Brasil, que muitas sementes de Caia ivorensis, vendidos como Caia ivorensis, na verdade é o Caia grandifoliola. Então, a gente pode utilizar marcadores, características morfológicas, como o tipo, né, de inserção das folhas, o tipo das folhas na árvore. As sementes, elas são relativamente parecidas. E você lança a mão dessas características morfológicas, mas você teria que estar perto das árvores, ou você pode também lançar mão de marcadores moleculares, que foi o que diferenciou realmente essas duas espécies de caia no Brasil. Aqui nessa pequena tabela, eu trago para vocês o resultado da análise de marcadores moleculares SNP. O que é isso? São pequenas diferenças encontradas no DNA dessas duas espécies. Então, por exemplo, o Caia grandifoliola, numa determinada posição do DNA, possui uma base nitrogenada C, e na mesma posição, o Caia ivorensis possui uma base nitrogenada A. Então, essas diferenças caracterizam, né, a origem genética diferente desses materiais. E um outro aspecto da qualidade, uma outra informação obtida pela análise de sementes pode ser referente à qualidade sanitária, ou seja, aquela semente, aquele lote de sementes possui alguma contaminação por patógenos, né, fitopatogênicos. Essa é uma placa de Petri com sementes de pau-mocó ou angelim, que é uma espécie da caatinga, mostrando um teste de sanidade nessas sementes e a diversidade aqui de fungos que podem estar associados a essa semente. No entanto, pessoal, de todas essas características, né, que podem ser avaliadas na análise de sementes, o que é realmente obrigatório ser feito? É o teste de pureza, o teste de germinação e a umidade. E, em alguns casos, também a gente informa o peso de 1.000 sementes. Essa informação, no caso de sementes florestais, existe um padrão ditado pelo MAPA, que foi publicado ainda em 1984, na portaria número 18. Então, nesses padrões
ainda são descritas poucas espécies, né? Algumas espécies de pinos, eucalipto e algumas nativas. E nesse padrão está descrito a porcentagem mínima de pureza que o material tem que ter, a porcentagem de germinação e a umidade. Esses valores são aqueles que a semente comercializada deve apresentar. Então, como que é a análise de sementes num laboratório? Como que é esse fluxograma? Geralmente, né, primeiramente, o laboratório recebe a amostra de sementes, essa semente é registrada no laboratório, a amostra é preparada para entrar na análise propriamente dita e, após a análise, ocorre a emissão do boletim. Então, esse é o fluxograma dentro de um laboratório de sementes. O laboratório, ele segue metodologias para cada análise que é feita. E onde a gente pode encontrar essas metodologias? O Brasil possui as suas próprias regras para análise de sementes, e essas regras, elas se baseiam nas regras da ISTA, que é uma organização internacional de análise de sementes, que orienta vários testes para análise de sementes. O Brasil tem as suas regras, baseadas nas regras da ISTA, mas como a gente tem várias espécies muito típicas, né, do nosso país, a gente consegue incluir algumas espécies nativas. E por isso, em 2013, foi publicadas as instruções para análise de sementes de espécies florestais. Essa é uma publicação do MAPA, um trabalho grande de validação de vários métodos de germinação para espécies florestais. Bom, em relação ao preparo da amostra, então, o laboratório recebeu uma amostra de um lote de sementes para ser analisado. Essa amostra recebida no laboratório é chamada de amostra média. Uma pessoa que deseja realizar, uma empresa, né, que deseja enviar amostras para um laboratório de sementes, qual é a quantidade de sementes que essa empresa deve enviar para o laboratório? Essa informação a gente acha nas regras para análise de sementes. Então, eu trouxe aqui parte de uma grande tabela que existe nas RAS, onde é determinado o tamanho da amostra média para cada espécie. Essa amostra média é aquela amostra que o interessado envia para o laboratório de análise de sementes. E aí, recebida essa amostra média, o laboratório processa, homogeneiza essa amostra para obter a amostra de trabalho. Ou seja, o laboratório não vai usar toda a quantidade de semente recebida para realizar a análise. Então, a gente volta aqui nessa tabela e aqui é descrito a quantidade de sementes que deve ser utilizada para fazer os testes, né, para preparar, para se obter o tamanho da amostra de trabalho. Então, nessa amostra de trabalho, o analista de sementes realiza o teste de pureza e separa a fração de semente pura do material inerte. E é nessa fração de semente pura que vão ser realizados os testes de germinação, de peso de 1000 sementes e algum teste de vigor. A segunda etapa, né, ou a terceira etapa dentro do laboratório, é a análise propriamente dita, onde aqui, ó, a gente pode visualizar que da semente pura vai uma porção para o teste de germinação, peso de 1000 sementes e alguns testes de vigor. A metodologia ou as metodologias para a realização dos testes de germinação também estão descritas nas RAS ou em publicações do Ministério da Agricultura. Então, aqui eu trago para vocês uma pequena parte da tabela das RAS com a indicação de como montar um teste, de como conduzir um teste de germinação para várias espécies. Eu peguei aqui algumas espécies florestais, ó, eucaliptos, né, várias espécies de eucaliptos,
E como é o teste de germinação? Como a semente de eucalipto ela é muito pequena, se utiliza as repetições pesadas e não sementes contadas. Então, por exemplo, para o eucalipto saligna, eu vou montar um teste de germinação com 4 repetições, contendo 0,1 gramas de semente de eucalipto saligna. Esse teste é montado sobre papel, o substrato é papel, a temperatura do teste de germinação é de 25 graus, a duração do teste é de 14 dias, né? Quando se faz a contagem final, o número de sementes germinadas, e a contagem inicial é aos 5 dias. Dessa forma, está descrito para várias outras espécies nas RAS ou nas instruções para análise de sementes florestais. No boletim de análise de sementes para comercialização, é obrigatório informar a porcentagem de germinação, mas para muitas espécies, a metodologia do teste de germinação não é possível ser realizada. E aí a gente substitui esse teste de germinação por um teste mais rápido, como o teste de tetrazole em semente de erva mate. A germinação de semente de erva mate, ela é muito lenta, muito demorada, e é impossível se esperar o resultado para a emissão de um boletim com base no teste de germinação de semente de erva mate. Por isso, se adota o teste de tetrazole. Aqui nesse slide, vocês podem ver a semente de erva mate, uma semente já corada, né, com sal de tetrazóleo, e aqui a gente analisa na semente de erva mate a coloração do embrião, que é esse pontinho aqui indicado pela seta. Então, é um teste rápido, mas que exige um pouco de prática e conhecimento. E esse resultado, pessoal, é informado no boletim de análise de sementes. A última etapa, feito as análises, é a emissão do boletim. É esse documento que permite a comercialização das sementes. É ele que permite a ida dos lotes de semente para o comércio. Então, é um documento como esse aqui, onde a gente tem a descrição da empresa, do requerente, a descrição, a identificação da amostra, e as informações obtidas pela análise de sementes. Nesse caso, é um boletim de pinos TEDA, onde a gente tem os campos para informação da pureza do material, nós temos os campos referentes aos dados da porcentagem de germinação, que nesse caso foi de 82%, temos o campo referente à umidade, e a gente realizava também o peso de 1.000 sementes. Então, esse é um documento que é conhecido como Boletim de Análise de Sementes. Para a emissão desse boletim, pessoal, o laboratório tem que possuir um RENASEM, ele tem que estar credenciado, né, no MAPA, no Ministério da Agricultura. E existem, né, vários passos para você ser um laboratório credenciado no MAPA e possuir o seu RENASEM para a emissão de boletim. No Brasil, a legislação adotada, né, para sementes florestais é o decreto número 10.586, de 18 de dezembro de 2020. Neste decreto, que regulamenta a Lei 10.711, de 2003, existe o capítulo 6, que trata especificamente das espécies florestais e das espécies de interesse medicinal ou ambiental. Então, é essa legislação que dita as regras para análise, comércio, amostragem de sementes florestais. No Brasil, existem alguns laboratórios que realizam
testes que realiza a análise de sementes florestais. A quantidade desses laboratórios é bem menor comparado com laboratórios que realizam testes de espécies de grandes culturas, por exemplo, e de outras espécies. Então, aqui eu trago para vocês a lista desses laboratórios e a localização. Vocês podem ver que a maioria desses laboratórios estão na região sul do Brasil. E um outro ponto é que o escopo desses laboratórios para espécies florestais não é tão extenso. Geralmente, pinos, eucalipto estão contemplados nesse escopo e algumas espécies nativas. Então, a gente ainda tem uma carência de laboratórios de análise de sementes para a realização de análise de espécies florestais no Brasil, e uma concentração muito na região sul. E eu trago aqui para vocês, aproveitando aqui, para fazer uma propaganda do curso de análise de sementes de espécies florestais exóticas, eucaliptos e pinos, que a Embrapa Florestas vai estar oferecendo nos dias 21 e 22 de novembro. O Laboratório de Sementes Florestais da Embrapa Florestas, até 2021, era credenciado no MAPA, mas nós cancelamos o Renasem por vários motivos. E eu entendo que o nosso papel, o papel da Embrapa, é ensinar, passar esse conhecimento em análise de sementes de espécies florestais para frente, preparar outros laboratórios para que continuem fazendo análises dessas espécies. Então, por isso, a gente tem oferecido cursos de análise de sementes de espécies florestais para preparar os outros laboratórios. Então, fica aqui o convite, as inscrições vão até 20 de outubro. Bom, e antes de terminar, eu gostaria de trazer para vocês novas tecnologias para análise de sementes. Então, o que vem para o futuro, né? Espera-se, né, que daqui a alguns anos, análises de imagem possam ser mais utilizadas dentro de um laboratório de análise de sementes. Isso ainda está no nível de pesquisa, já existem equipamentos, e esse tipo de análise vai propiciar o estudo da semente sem que ela seja destruída. Então, por exemplo, aqui a gente traz um trabalho, informações de um trabalho publicado com sementes de pinhão manso, onde se utilizou a análise de imagem multiespectral para a separação de sementes de alto, baixo vigor e sementes mortas. Então, aqui nessa foto, vocês podem verificar, visualizar a diferença entre a coloração das sementes de alto vigor, baixo vigor e sementes mortas. E esse tipo de análise de imagem também é útil para aplicação em testes de pureza. Olha só, em sementes de eucalipto, onde a gente nem é realizado o teste de pureza, porque é tanto material inerte misturado com as sementes que é impossível a sua separação. E algumas espécies de eucalipto ainda têm a característica da semente possuir a mesma coloração do material inerte. Então, por uma aplicação de imagem multiespectral, se pode separar sementes de eucalipto do material inerte. Então, essas são tendências que podem vir aplicadas nos laboratórios de sementes. Os equipamentos existem, mas muitos laboratórios de semente ainda não aplicam a análise de imagem, mesmo para testes que já estão bem validados por análise de imagem. Ainda tem uma certa resistência dos laboratórios em aplicar essas novas tecnologias.
Então, a gente entende que precisa de pessoal bem treinado para isso, né? Então, mas só para trazer para vocês essa tendência aí do que pode vir para o futuro. Bom, pessoal, aqui eu termino a minha apresentação, me coloco à disposição para o esclarecimento de dúvidas, está aqui os meus contatos, para caso alguém necessite de informações ou queira entrar em contato, pode me mandar mensagem nesse e-mail. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço a sua palestra, Elisa, é muito boa, é bom a gente saber dessas novidades todas, saber de todos esses temas, eu gostei muito desse curso, eu queria que depois você me mandasse esse pôster, esse post do curso que eu vou divulgar para vocês, tá? Faço Tá questão de divulgar bom. aqui nas minhas mídias sociais aqui, porque é muito interessante, o pessoal também gostou muito aqui. Então, vamos lá, vamos ver quem está com a gente aqui hoje, né? Então, aqui o Gabriel, bom dia a todos, pessoal, estou assistindo em Teixeira de Freitas, da Bahia. A Sara Pena, bom dia desde Galícia, na Espanha, olha que legal. Boas apresentações. Reginaldo Antônio Medeiros, bom dia. Está falando do IFMT, curso de Engenharia Florestal de Cáceres, do Mato Grosso. Diego Olders, bom dia, Montes Claros, Minas Gerais, Grupo Santos Dias. Carlos Lima, bom dia, pessoal, desde Patos, na Paraíba. João Straub, bom dia, de Calmon, Santa Catarina. Carlos Limas, bons trabalhos. Obrigado, Carlos Lima. A Camila Antunes, bom dia. Rede de sementes e mudas da Bacia do Rio Doce. Laboratório de Sementes da Vale, Linhares, Espírito Santo. Muito legal. Nilton de Lucena Costa, Boa Vista, Roraima. Taira Souza, bom dia. Redenção, no Pará. André Antônio Palestreri, bom dia. Virgulino, bom dia a todos. Virgulino da IFMT, Cáceres, Mato Grosso também. Camila Antunes, já está mais que na hora do mapa validar tetrazóleo para sementes nativas florestais. Pode explicar melhor para a gente, Elisa? Sim, então, foi bom a Camila ter tocado nesse assunto. Um teste para ser oficial, para o mapa considerar oficial e aprovar a emissão de boletins com aquele resultado, ele precisa ser validado. E a validação de um teste de tetrazóleo ou de algum outro teste em análise de sementes, ela é muito trabalhosa. Existe uma metodologia para a condução de estudos de validação. Isso aí envolve a realização desse teste com 3 diferentes lotes daquela semente, em 3 diferentes níveis de qualidade, o teste ser aplicado em, no mínimo, 8 a 6 laboratórios, e o resultado desse teste, em cada laboratório, ser repetido. Ou seja, cada laboratório tem que obter resultados bem semelhantes. Então, é um trabalho grande de validação, bem trabalhoso, e envolve uma análise estatística após a obtenção dos resultados. Não é impossível de fazer, mas como são muitos métodos, né, para várias espécies que devem ser realizados, isso aí exige um trabalho, uma força-tarefa, como foi feito há uns anos atrás, que resultou na publicação daquelas instruções para análise de sementes florestais. Então, exige um trabalho. É possível ser feito, mas a gente precisa estabelecer uma força-tarefa mesmo. E existem formas da gente simplificar um pouco esse estudo de validação. Então, o estudo de validação, ele adota a metodologia proposta pela ISTA, mas mesmo assim a gente consegue realizar com o menor número de laboratórios. E eu acredito que esses ensaios de validação com um menor número de laboratórios e até só dentro do Brasil, é bem interessante, é o que deve mesmo ser aplicado para espécies florestais, porque são sementes complicadas às vezes, né?
Então, a gente consegue simplificar. Eu acredito que num futuro próximo, o mapa vai estar trabalhando, sim, com novas validações, e não só de teste de germinação, mas também de teste de tetrazóleo, e que também não é tão simples fazer, né? Precisa de um pessoal mais treinado para fazer. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um trabalho com sementes de pupunha aqui no laboratório de sementes florestais da Embrapa Florestas, onde o teste de germinação de pupunha leva 120 dias, a metodologia oficial. E a semente de pupunha, ela perde o vigor com 60 dias. E aí o produtor tinha que esperar o teste de 120 dias com a emissão do boletim para comercializar essas sementes, né, que já tinham perdido o vigor. Então, nós desenvolvemos uma metodologia do teste de tetrazóleo para sementes de pupunha, e agora a gente tem que validar essa metodologia, né, para ser aprovada pelo MAPA. Então, e um teste que leva, no máximo, 3 dias, a gente tem o resultado. Comparado com 120 dias, a gente teve uma melhora considerável, né? Mas, Camila, eu acredito que o mapa, nos próximos, né, no futuro próximo, vai estar trabalhando com a validação desses métodos, sim. O mais urgente possível, né? É. Beleza. Bom, Uhum. vamos lá. O Luciano Fausto, da Boa Vista, Roraima. Carlos Lima, dei uma saidinha rápida e voltei. Obrigado, cara. Luiz Felipe, bom dia, Belém do Pará. A Vitória Stephanie Freitas, bom dia, está Belém do Pará também. Mário Ferraz, de Guariaíva, Paraná. Ana Paula Macedo, que maravilha, parabéns. Carlos Lima, cadê os ex-alunos florestal lá de Patos, na Paraíba? Tá chamando os alunos, legal. Ana Paula Macedo, bom dia, de Rio de Janeiro. Está falando da cidade do Rio de Janeiro. Luciana Oliveira, bom dia. Parabéns pela apresentação, Elisa. Ela é Luciana da UDESC de Lages, Santa Catarina. A Vitória Stephanie está mandando as palminhas novamente. A Áurea Fortes Ferrari, bom dia. A Aldi Silveira, bom dia, assistindo de Bagé, Rio Grande do Sul. A Camila Antunes, novamente, parabéns, Elisa. Competente e elegante, como sempre. Também achei, bonito. Franciele, bom dia. Palestra maravilhosa com a Elisa Vieira. Ela está assistindo lá de Londrina, no Paraná. Júlio César Sousnoski, bom dia a todos. Paulo e Elisa, em especial, parabéns pela apresentação. Vitória Stephanie, amando as palestras, parabéns. Áurea Portes Ferriani, mais uma apresentação brilhante, parabéns, Elisa. Pergunta: há previsão de curso para análise de sementes de espécies nativas? Olha, esse ano teve alguns cursos, sim. Em Campinas, né, no CAT, foi oferecido um curso. Não é tão frequente, mas o que eu notei é que depois de alguns anos sem cursos para análise de sementes para espécies florestais nativas, esse ano voltou a ocorrer. Nós aqui da Embrapa Florestas, foi em abril desse ano, de 2023, eu ofertei um curso de tetrazóleo em sementes de erva mate, né, que é uma espécie nativa. Então, estão tendo cursos, né, mais frequentes até que no passado, esse ano foi até bem movimentado. Mas isso, gente, é muito, vem em decorrência da demanda, né? Eu sei que no passado já se tentou formar turmas de curso de análise de sementes de espécies florestais nativas e não teve público. Então, eu acho que as coisas estão, né, melhorando, está tendo mais demanda e está tendo oferta, sim. Tá? E aí o Vicente Rando, bom dia, e o Carlos Lima complementa. Esse curso de sementes florestais é periódico? Quantas vezes por ano é realizado? Esse que você está fazendo aí? Então, esse ano está sendo o primeiro ano que eu estou ofertando, em função, né, do cancelamento do Renasem, do Laboratório de Sementes da Embrapa Florestas.
como eu expliquei, me sinto na obrigação de passar esse conhecimento para frente para que outros laboratórios possam realizar. Então, em 2023, eu ofertei esse de tetrazole em sementes de erva mate em abril, no primeiro semestre, e agora estou ofertando esse de pinos e eucalipto. A intenção é ofertá-los todo ano, né? Até que as pessoas estejam Nossa, treinadas para fazer esses testes. vamos lá, Isabelle, bom dia, de Curitibano, Santa Catarina. A Michele Mara, bom dia a todos. Elisa, parabéns pelas palestras. Sementes nativas de herbáceas, que são muito pequenas para o teste de germinação. Então, posso fazer via pesagem? Ela é da UDESC lá de Lages. Bom, as sementes pequenas, muito pequenas, a metodologia para a condução do teste de germinação, as repetições são repetições pesadas. Se essas espécies não estão citadas nas RAS ou em alguma outra, ou nas regras da ISTA, e possuem sementes muito pequenas, com certeza a metodologia vai ser por repetição pesada, mas aí envolve um outro trabalho de você determinar o tamanho, né, dessa repetição em peso, tá? Igual para eucalipto, já está determinado lá para várias espécies, né? A repetição pesada deve possuir 0,1 gramas, 0,5 gramas ou mesmo 1 grama. Então, aí precisa ser feito um trabalho de definir qual é o peso dessa repetição. Mas se é semente muito pequena, com certeza a metodologia é por repetição pesada. Ótimo. E eu quero perguntar o seguinte também. É, quem faz esse trabalho, além de vocês da Embrapa, de fazer pesquisa e tudo mais, existem laboratórios pelo país? Eu estou lá, no Sol de Roraima, no Mato Grosso, em outros estados. Como é que faz essa análise? Onde? Como? Mas, Paulo, você diz em termos de pesquisa? Análise, eu preciso analisar, eu quero analisar uma semente para ver o que ela me oferece de bom ou de ruim. Eu quero Uhum. analisar uma semente. Como é que eu faço? Eu recorro a quem? É isso que é a pergunta. Então, naquele slide onde eu apresentei uma lista, né, dos laboratórios que fazem análise de sementes florestais, você pode entrar em contato com aqueles laboratórios e solicitar, consultá-los para ver se aquela sua espécie, né, que é do seu interesse, está no escopo do laboratório, ou seja, está na lista das espécies que ele é permitido emitir o boletim de análise. Tá? Então, é assim que funciona. A gente tem a lista dos laboratórios e entra em contato com eles e pergunta: escuta, vocês fazem análise de semente de tal espécie? É assim que funciona, Paulo. Ah, bom saber disso, eu não sabia. Obrigado pela orientação. E aqui o Henrique Existe Martins. também, Oi, Paulo, fala. no site do Renasem, as pessoas podem consultar os laboratórios. Então, essa é uma fonte de informação também. Obrigado. O Henrique Maquena, buenos dias para todos desde o Uruguai. Franciele Mício, Elisa, considerando a Haas, publicada em 2009, há uma premissa com nova edição atualizada? Existe um pessoal do mapa trabalhando na atualização das RAS de 2009. Isso aí é um trabalho que está sendo feito. É um trabalho demorado, porque envolve muitas questões, né? É muita informação, mas está sendo trabalhado. Bom, obrigado. Nós já estamos no nosso tempo. Elisa, eu queria agora as suas considerações finais. Bom, pessoal, o que eu gosto sempre de chamar a atenção é que a análise de sementes florestais, ela é realmente uma necessidade. Ela foi muito negligenciada, principalmente para a análise de sementes nativas, né? O mercado de sementes de florestais ainda é muito informal, e isso é ruim para o próprio mercado. Tá? Então, eu acho muito importante a formalização do mercado de sementes de espécies florestais,
a conscientização de que as sementes devem ser analisadas, devem ser comercializadas com um boletim, né, onde você informa as informações mínimas requeridas. Então, isso é um problema sério no Brasil, já está melhorando, mas ainda é muito informal. E eu acho que é muito importante os laboratórios de análise de sementes, os analistas, pensarem na adoção de novas técnicas, né? Existe muito trabalho de pesquisa sendo feito, como aquelas análises por imagem. Isso facilitaria demais a vida, né, dos próprios analistas, e a gente sabe que essas técnicas não são aplicadas, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro. Ainda tem uma resistência por parte dos laboratórios, dos analistas, em adotar as novas técnicas. Bom, obrigado, Elisa, e a nossa próxima palestrante, Andressa. Por coincidência, Obrigada. você ajudou ela bastante nessa decisão dela de trabalhar com sementes, né? Tem uma história aí, não tem? Tem sim. Eu tive a oportunidade de orientar a Andresa no mestrado, e o trabalho com sementes de pupunha, o teste de tetrazóleo em sementes de pupunha foi a Andresa que desenvolveu. Muito Então, bem. Obrigado, Elisa. Então, vamos chamar a nossa vinheta. Guilherme, nosso diretor, roda a vinheta, que a Elisa também já está na linha. Roda!